vamos iniciar nosso vídeo, não nos esquecendo de que esse estudo foi aconselhado na questão de número 628 de O Livro dos Espíritos. Não vamos perder tempo. Vamos direto às palavras de Sócrates, pois as informações que nos interessam são aí que se encontram. E vamos direto ao ponto do nosso próximo interesse. Assim, pois, prosseguiu Sócrates, todas essas considerações fazem necessariamente nascer no espírito do autêntico filósofo uma crença capaz de inspirar-lhe em suas palestras uma linguagem semelhante a esta. Sim, é possível que exista uma espécie de trilha que nos conduz de modo reto quando o raciocínio nos acompanha na busca. E é esse então o pensamento que nos guia durante todo o tempo em que estivermos no corpo e nossa alma estiver misturada com esta coisa má. Jamais possuiremos completamente o objeto dos nossos desejos. Ora, esse objeto é, como dizíamos, a verdade. Não somente 1001 confusões nos são efetivamente suscitadas pelo corpo quando clamam as necessidades da vida, mas ainda somos acometidos pelas doenças e eis-nos à volta com novos entraves em nossa caça ao verdadeiro real. Sócrates está se referindo a todas as classes de entraves que todos nós encontramos na busca do conhecimento. Vamos seguir adiante. O corpo de tal modo nos inunda de amores, paixões, temores, imaginação de toda sorte. Enfim, uma infinidade de bagatelas que por seu intermédio, sim, verdadeiramente é o que se diz. Não recebemos, na verdade, nenhum pensamento sensato. Não, nenhuma vez sequer. Vede, pelo contrário, o que ele nos dá. Nada como o corpo e as suas concupiscências para provocar o aparecimento de guerras, dissensões, batalhas. Com efeito, na posse dos bens é que reside a origem de todas as guerras. E se somos irresistivelmente impelidos a amontoar bens, fazemo-lo por causa do corpo, de quem somos míseros escravos. Não é culpa sua ainda, e por causa de tudo isso temos preguiça de filosofar. Compreenda porque os mestres, inclusive o mestre Jesus, se refere à libertação desta condição de míseros escravos. Farei um estudo sobre o Evangelho. Seguindo adiante. Mas o cúmulo do cúmulo está em que, quando conseguimos de seu lado obter alguma tranquilidade para voltarmos então ao estudo de um objeto qualquer de reflexão, súbito nossos pensamentos são de novo agitados em todos os sentidos por este intrujão que nos ensurdece, tonteia e desorganiza, ao ponto de tornar-nos incapazes de conhecer a verdade. Está ficando cada vez mais claro o motivo pelo qual os mestres de todos os lugares sempre dizem que nós devemos buscar nossa libertação. Lembre-se daquele diálogo do Mestre Jesus que até hoje eu não vi uma pessoa sequer que a compreendeu, onde o Mestre diz: a verdade vos libertará. Pois bem, vamos voltar a Sócrates. Ele diz: inversamente, obtivemos a prova de que, se alguma vez quisermos conhecer puramente os seres em si, ser-nos-á necessário separar-nos dele, do corpo, e encarar por intermédio da alma em si os entes em si mesmos. Só então é que, segundo me parece, nos há de pertencer aquilo que nos declaramos amantes,
a sabedoria. Sim, quando estivermos mortos, tal como indica o argumento, e não durante a vida. Se com efeito é impossível, enquanto perdura a união com o corpo, obter qualquer conhecimento puro, então de duas uma: ou jamais nos será possível conseguir de nenhum modo a sabedoria, ou a conseguiremos apenas quando estivermos mortos, porque nesse momento a alma separada do corpo existirá em si mesma e por si mesma, mas nunca antes. Está claro aqui para todos que a imortalidade é um fato para Sócrates. Nós continuaremos a sermos nós mesmos após a morte. E somente então é que teremos condições de avançar em busca da verdadeira sabedoria. Ok? Vamos seguindo adiante. Além disso, por todo o tempo que durar nossa vida, estaremos mais próximos do saber. Parece-me que quando nos afastamos o mais possível da sociedade e união com o corpo, salvo em situações de necessidade premente, sobretudo quando não estivermos mais contaminados pela sua natureza, mas, pelo contrário, nos acharmos puros de seu contato, e assim até o dia em que o próprio Deus houver desfeitos esses laços. E quando dessa maneira atingirmos a pureza, pois que então teremos sido separados da demência do corpo, deveremos muito verosimilmente ficar unidos a seres parecidos conosco, e por nós mesmos conheceremos sem mistura alguma tudo o que é. Vamos aceitar por enquanto esta colocação, que nós sabemos que não é uma coisa mecânica, pura e simples, como Sócrates colocou aqui. E nisso provavelmente é que há de constituir a verdade. Com efeito, é lícito admitir que não seja permitido apossar-se do que é puro quando não se é puro. Tais devem ser necessariamente, segundo creio, meu caro Símias, as palavras e os juízos que proferirá todo aquele que, no correto sentido da palavra, for amigo do saber. Não te parece a mesma coisa? Veja que o Livro dos Espíritos não se afasta das palavras de Sócrates. Pelo contrário, a confirma. Veja esta questão. Não vou lê-la completamente. Aliás, não vou lê-la. Porém, se você desejar, você pode pausar o vídeo e ler a questão toda. Ok? Dando sequência ao seu diálogo, Sócrates diz: assim, pois, companheiro, continuou Sócrates, se é verdade o que acabamos de dizer, que imensa esperança não existe para aquele que se encontra nessa altura da minha rota. Lá no além, se tal deve acontecer em algum lugar, ele irá possuir com abundância tudo aquilo que nos exigiu a realização de um imenso esforço em nossa vida passada. E assim, esta viagem que me ora foi prescrita é acompanhada de uma feliz esperança, e o mesmo acontece a quem quer que possa afirmar que seu pensamento está pronto e o possa dizer purificado. Absolutamente certo, disse Símias. Mas a purificação não é, de fato, justamente o que diz uma antiga tradição. Veja que há uma referência bibliográfica aqui e nós vamos nos referir a ela depois. O que diz essa antiga tradição? Não é apartar o mais possível a alma do corpo e habituá-la a evitá-lo, a concentrar-se sobre si mesma por um refluxo vindo de todos os pontos do corpo e a viver tanto quanto puder, seja nas circunstâncias atuais, seja nas que lhe seguirão,
isoladas e por si mesma, inteiramente desligada do corpo, e como se houvesse desatado os laços que a ele o prendiam. É exatamente isso. Observe que a nota do tradutor, que está colocada aqui, diz, seguindo adiante, nós temos: ter a alma desligada e posta à parte do corpo, não é esse o sentido exato da palavra morte? É exatamente esse o sentido. Sim, e os que mais desejam essa separação, os únicos que a desejam, não são, por acaso, aqueles que, no bom sentido do termo, se dedicam à filosofia. O exercício próprio dos filósofos não é precisamente libertar a alma e afastá-la do corpo? Evidentemente. Não seria, pois, como eu dizia ao começar nossa conversa, uma coisa ridícula por parte de um homem que durante toda a vida se houvesse esforçado por se aproximar o mais possível do estado em que ficamos quando estamos mortos, e irritar-se com a morte quando essa se lhe apresenta? Por certo, seria ridículo. Libertar a alma e afastá-la do corpo, hoje nós conhecemos como projeção astral, que é, como você compreende já com clareza, um dos assuntos das casas esotéricas. Pois bem, como se está compreendendo, o Livro dos Espíritos é que nos levou a este estudo. Eu só fui estudar estas coisas por instigação o Livro dos Espíritos. E você já está compreendendo que vai ter que estudar os assuntos esotéricos também. Bom, vamos seguir adiante com as palavras de Sócrates. Assim, pois, símias, em verdade estão se exercitando para morrer todos aqueles que, no bom sentido da palavra, se dedicam à filosofia, e o próprio pensamento de estar morto é para eles menos do que para qualquer outra pessoa um motivo de terror. Eis como devemos julgá-lo. Não seria o suprassumo da contradição de que eles, por uma parte, sentindo-se de todos os modos misturados com o corpo, e por outra, desejando que sua alma existisse em si mesma, se tornasse de pânico e irritação quando sobreviesse a realização de seus desejos. Sim, não seria uma contradição se não se encaminhasse com alegria para o além, onde, uma vez chegados, terão a esperança de encontrar aquilo por que em toda a sua vida se mostraram apaixonados. A sabedoria, que era o seu amor, e também não seria contraditório deixarem de sentir alegria ante a esperança de serem libertados da companhia daquele que os molestava. Recorde-se da resposta da questão 154 do Livro dos Espíritos. Os sofrimentos que algumas vezes se experimenta no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. Bom, vamos seguir adiante com este diálogo. Mas então, os amantes, as mulheres, os filhos, não foram capazes, quando mortos, de inspirar a muito o desejo de irem voluntariamente para as regiões do Hades, na esperança de lá os encontrarem, de rever o objeto de seus amores e permanecer ao seu lado, ao passo que um homem que fosse apaixonado pela sabedoria, que tivesse ardorosamente abraçado a esperança de em nenhuma parte, senão no Hades, encontrá-la sob uma forma digna de ser desejada. Então esse homem deveria irritar-se no momento de morrer? Então esse homem não se rejubilaria de poder dirigir-se para aquelas regiões? O Hades é o mundo espiritual para os gregos. É onde ficam os mortos, ok? E é se comportando como morto
é que nós podemos melhorar as nossas condições de vida aqui na Terra. Depois nós vamos discutir isso em outro detalhe. Vamos em busca do diálogo de Sócrates. Eis o que deve pensar, meus companheiros, um filósofo, se realmente é um filósofo, pois nele há de existir a forte convicção de que, em parte alguma, a não ser num outro mundo, poderá encontrar a pura sabedoria. Ora, se assim é, não será o cúmulo da extravagância, como disse há pouco, que exista o temor da morte no espírito de um tal homem? Seguramente que seria o cúmulo, por Zeus. Dize-me, pois, continuou Sócrates, se tivestes oportunidade de observar várias vezes que quando alguém se irrita no momento de morrer, não é sabedoria que esse alguém ama, mas sim o corpo, e que esse alguém talvez ame ainda a riqueza ou as honrarias, quer uma, quer outra dessas coisas, ou quem sabe, senão as duas juntas. Platão serve-se de um jogo de palavras, filósofo, o que ama a sabedoria, filosômato, o que ama o corpo, filoquêmatos, aquele que ama a riqueza, e filótimo, o que ama as honrarias. É uma nota do tradutor. Agora eu os convido a raciocinar. Sócrates está tentando explicar o que hoje chamamos de projeção astral. Ele era um dos iniciados nos mistérios. Foi lá que aprendeu tudo isso, pelo menos nesta encarnação em que ele se chamou Sócrates. Talvez você não tenha ainda compreendido, mas se tornar adepto de uma escola esotérica está no script do seu destino, está no seu roteiro, quer você queira, quer não, ok? Vamos encerrar o vídeo de hoje e continuaremos nosso estudo no próximo vídeo, ok?